Vamos que vamos para mais uma, meus amigos, minhas amigas. Hoje o sextou é um pouco diferente aqui nesse frio de Manchester, mas para finalmente presenciar o primeiro encontro, no fim de janeiro já, entre Arsenal e Manchester City nessa temporada, entre os dois times que disputam o título da Premier League, entre os dois melhores times deste país nesta temporada. A gente teve que esperar ouvir a morte da Rainha Elizabeth II no meio desse caminho para adiar esse encontro. Tudo bem que dessa vez não foi pela Premier League, foi um esquenta, principalmente para esse que já está na próxima esquina pelo Campeonato Inglês, lá no Emirates Stadium em Londres, mas de qualquer forma deu para a gente ver esse encontro que, tudo bem que não foi um jogão, né, em diversos momentos longe disso, mas eu acho que, pelo menos assim, minha perspectiva é que foi muito interessante, enquanto espectador, ver o embate de espelhos, né? Evidentemente que não com reflexos idênticos, mas dois estilos que bebem da mesma fonte. Dois treinadores que, até poucas temporadas atrás, estavam dividindo o mesmo banco de reservas aqui em Manchester. Entre dois estilos que oferecem ao outro provas do próprio veneno. Tanto é que no fim das contas, eu acho que a posse de bola no total foi 54% para o Manchester City e no segundo tempo foi 51% a favor do time da casa. Isso é muito chamativo porque, primeiro, o Arsenal não é um time que geralmente perde essa disputa da posse de bola, especialmente nesta temporada. E o City não é um time que costuma ter menos de 60% da posse, especialmente aqui dentro desse estádio. Então é um indicativo, não gosto de analisar o jogo só pela perspectiva de posse de bola, acho que muitas vezes a gente comete o erro de só olhar para isso como que fosse uma explicação, sei lá, se não completa, mas essencial da partida, mas hoje eu acho que traz um elemento que explica mais ou menos o todo, né? Foram dois times tentando aplicar mais ou menos, com as próprias particularidades, evidentemente, mas aplicar os próprios planos e buscar as mesmas soluções mais ou menos pelos mesmos caminhos. Então foi interessante, foi um esquenta, repito, para o que a gente vai ver daqui a pouquinho no Emirates Stadium. É o terceiro jogo, né, dessas duas equipes depois do fim dessa partida. E aí o último encontro, a gente não sabe qual caráter vai ter, qual contexto haverá, mas será na 33ª rodada, no dia 26 de abril, aqui nesse estádio, pela Premier League, faltando 5 rodadas para o fim da competição. Então, assim, hoje foi o gostinho, né? Foi a entrada. Daqui a pouco a gente vai ter um prato principal que pode ser repartido em 2 rodadas. Antes de voltar a falar da partida, eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu aqui nas arquibancadas. Você reparou como a gente está com uma cara visual um pouco nova, com certas novidades? Pois é. O canal está ficando um pouco mais chique, né? Tá ficando um pouco mais sofisticado à altura do público. Mas deixa eu falar do público que veio aqui ao estádio. Para quem não sabe, jogos de Copa da Inglaterra, em jogos de Copa da Inglaterra, há um fornecimento maior de ingressos para a torcida visitante. Na Premier League é geralmente na casa dos 10%, o que fica mais ou menos 3.500, 4.000, enfim, depende evidentemente do estádio, né? Na Copa da Inglaterra, essa porcentagem sobe para 15%, em estádios grandes como esse, o limite é de 9.000. Então, e muitas vezes, esse público ele é significativamente maior do que no jogo de Premier League. Então a gente teve aqui 9.000 torcedores do Arsenal fazendo bastante barulho, cara. Trouxeram um clima assim. No futebol inglês, eu já percebi que o normal é a torcida visitante cantar mais do que a torcida da casa. Tirando momentos específicos, quando a torcida do Liverpool canta You Never Walk Alone, ou quando a torcida do City canta Blue Moon, ou enfim, daí por diante, no geral a torcida do visitante canta mais, ponto. Essa é uma regra que tem pouquíssimas exceções. Mas a torcida do Arsenal está empolgada, está vivendo um
momento dos sonhos, né, cara? Um mar de rosas, um reencontro com a própria grandeza e tudo mais. Então, fizeram realmente muito barulho aqui, a torcida do City reagiu um pouco. Eu anotei, mais ou menos, a partitura das canções de provocação dessa rivalidade de ocasião, né? Não é uma rivalidade histórica, é uma rivalidade de ocasião, como foi lá atrás por anos, Arsenal e United, né? Não havia um histórico de rivalidade que foi despertado e aí, evidentemente, calcificado por anos com Wenger e Ferguson. Essa aqui não está nem perto disso. Acho que o paralelo poderia ser City e Liverpool, porque não tem nada na história, mas tem agora com Guardiola e Klopp. E dessa vez, nesta temporada, não sabemos as próximas, a gente tem esse City e Arsenal, né? Então, uma torcida pegando no pé da outra, especialmente tudo mais. A torcida do Arsenal brincando que a torcida do City não canta muito, e tem um canto que eu acho interessante. Toda torcida visitante, quando vai para fora de casa, canta mais que os donos da casa e perguntam se isso aqui é uma biblioteca. Is this a library? Perguntam por que está tão silêncio. Eu acho isso interessante. Não é só a torcida do Arsenal, mas hoje eles cantaram aqui para a torcida do City. Aí a torcida do City responde, mas onde é que vocês estavam quando o time de vocês era um lixo? E aí a torcida do Arsenal fala que essa torcida agora é um lixo, não o time deles do passado. Aí o Arsenal canta músicas contra o Manchester United, eu interpreto como que um sinal para falar para o City, olha, calma aí que a nossa rivalidade é com outro de Manchester, não é com vocês. Vocês não têm todo esse significado para a gente. Enfim, eu acho curioso. E aí, para fechar, tem uma música que a torcida do City canta, que é uma adaptação de um clássico de Joy Division, uma banda daqui de Manchester, que é aquela Love Will Tear Us Apart, né? O amor vai nos destruir, numa tradução livre. E a torcida do City canta City Tearing Cockney Apart. Cockney é uma palavra para uma galera específica que nasce numa região de Londres. Então, às vezes, o City falando, olha, o City destrói os londrinos. Eles cantam isso para várias torcidas, torcidas de Londres, e cantaram para a torcida do Arsenal hoje aqui. Eu acho a mais interessante quando eles cantam isso para o United, porque é uma piada entre os torcedores do City que a torcida do United não mora em Manchester e sim em Londres. Então, quando eles batem o United, eles cantam que estão batendo em londrinos. Enfim, o subterrâneo das rivalidades ou de parte, né, das provocações entre torcidas inglesas. Achei que seria interessante trazer um pouco disso aqui, já que eu estou aqui representando o sonho de muita gente, né? Então, enfim, espero que tenha sido uma adição válida para esse vídeo. Falando agora do jogo, evidentemente, nas escalações a gente já entendeu uma diferença, né? Era o Manchester City completo. Ah, mas o Walker e o Bernardo Silva estavam no banco. Cara, assim, o City recentemente, ele tem jogado assim, com esses jogadores no banco de reservas. Então, a minha interpretação o Guardiola colocou a força máxima, com exceção do Ortega, que é o goleiro das Copas Nacionais, uma tradição dos clubes ingleses. Por mais que a gente possa interpretar que o Ortega esteja talvez mais próximo do Ederson do que em qualquer momento anterior, desde que o brasileiro chegou aqui no City em relação ao próprio reserva. Do lado do Arsenal, aí sim, era um misto, né? Um misto quente. Não é um misto frio, porque foi um misto que jogou bem. E um misto com ainda Partey, Xhaka, Saka, o Nketiah e etc, né? Mas Odegaard no banco, Zinchenko, Martinelli, enfim. Então, o Arsenal dividiu mais a escalação e mesmo assim fez um jogo pau a pau com o Manchester City, como eu trouxe a posse de bola, mas em vários outros indicativos da partida você via isso. No primeiro tempo o Arsenal foi ligeiramente melhor do que o City, ofereceu mais perigo, principalmente com o Trossard, que fez o primeiro jogo dele como titular com a camisa dos Gunners e jogou muito bem, criou um salseiro ali pelo lado do Rico Lewis, que não foi muito bem hoje. E aí no segundo tempo o City acha meio que o gol, começa pressionando um pouco mais, acha um pouco o gol com o Álvares, que havia entrado poucos minutos antes e entrou bem, deu uma vivacidade maior para o ataque do Manchester City. Um chute de fora da área bonito, pega na trave, na volta o Grealish esconde um pouco a bola, toca para o Ake, que com a perna ruim, com a perna direita, coloca a bola lindamente, uma tacada de sinuca ali no canto. Não acho que ele tentou tocar para o Haaland, acho que ele chutou e foi o único gol da partida. O Grealish vem jogando bem, viu? Ainda não é o Grealish que
imagino que não só eu, mas muitos de nós esperávamos e ainda esperamos, mas é um Grealish mais solto, mais confiante, mais sorridente e mais dançante em campo. Então estou gostando de ver esse Grealish. No segundo tempo ele deu uma crescida, o Bernardo entrou bem, o Walker entrou bem, e aí evidentemente o Arteta também soltou as feras do banco de reservas, colocou o Odegaard, colocou Martinelli e etc. Teve que tirar o Partey por conta de algum problema na costela, não sei até que ponto é sério ou não, nem o Arteta sabe ainda, ou pelo menos disse não saber. A saída do Partey, de fato, fragilizou muito o jogo do Arsenal, né? O Lokonga não está pronto ainda para um jogo desse tamanho, e não ter o Partey fez uma diferença visível, era quase palpável a diferença que o Arsenal teve de proteção ali na frente da área. Sem o Partey na saída de bola e tudo mais, é um jogador dos melhores desse Arsenal na temporada e evidentemente faz muita falta. Então, no fim das contas, é um placar que acho que não traz nenhuma injustiça, é um placar que traz o primeiro soco desse duelo, né? O primeiro round é do Manchester City, mas os dois mais importantes ainda estão por vir, evidentemente, na Premier League. É um City que vence, mas não nocauteia. É um Arsenal que sai daqui de pé, com os jogadores indo cumprimentar os 9 mil torcedores, cantando e cantando e cantando, porque, como eu pude sentir do lado de fora do estádio, essa fase do Arsenal, ela é mágica e é bonito de presenciar isso também e traz todo mundo para cima. O City teve que dar um step up, teve que dar um passo acima hoje para poder bater esse Arsenal e vai ter que fazer isso muito melhor no jogo do dia 15 de fevereiro no Emirates Stadium em Londres. Eu vou trazer esse trechinho do que eu fiz com a torcida do Arsenal do lado de fora. Manchester City vence, Arsenal sai de Manchester de pé. Falta pouco para o segundo e principal round. Não sabemos o contexto do terceiro, que aí sim pode ser quase que uma final de pontos corridos. Mas calma, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Deixo vocês com o torcedor do Arsenal e até o próximo vídeo. He's turned us from pretenders to contenders. I mean, it was a big overhaul with a squad that was needed. And he's done that. He's in the end got rid of a few of the bad eggs, people that weren't buying into what he wanted to do. He's brought in a couple of players with that winning mentality, and it's infectious. It's grown across the squad, and you can see each win that goes by, the confidence increases. Yes, a surprise to everyone. Even Arteta said in a recent interview that he had phases that he thought we would be at, and even he didn't think we would be this far. So, but now we're here, we need to take advantage. So we're just happy to be this high up. I've had patience with him. Yeah, and rightly so. He's a top guy. He speaks really, really well. You can see exactly what he's trying to do. He's had his few stages of his process, which is trying to get the fans behind the team, making sure that the culture's really strong there and the players want to be there and understand what it takes to be an Arsenal player. Alexander Arnold, he knows exactly what we do. He's Arsenal on the way to Champions League.